Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de conferências. Eu sou Felipe Teixeira, coordenador técnico aqui da Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar mais uma vez com a presença da professora Glaucevane Guedes. Ela é professora de nutrição da FANUT, aqui da UFAL, e atua como supervisora de estágio em nutrição clínica aqui também no Hospital Universitário. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professora Glaucevane. A palavra é da senhora. Bom dia a todos. Obrigada, Felipe. Obrigada aos organizadores por este convite, pelo prazer de estar aqui novamente junto com vocês. Espero poder ter um bate-papo bacana hoje com vocês a respeito da temática e que seja bastante produtivo para todos. Então, como o Felipe me apresentou, eu sou Glaucevane Guedes, sou professora de nutrição clínica aqui na Faculdade de Nutrição da UFAL. E aqui no Hospital Universitário eu desenvolvo o trabalho junto com o estágio curricular obrigatório, junto ao serviço de nutrição do próprio Hospital Universitário. A nossa temática de hoje é uma temática bastante ampla e então nós não temos como aprofundar muito, senão nós não conseguimos falar sobre tudo. E nem conseguiremos mesmo assim. Nós iremos discutir sobre nutrição na prevenção e no tratamento do câncer. E essa temática foi escolhida como uma temática associada ao Outubro Rosa. Então, todos sejam bem-vindos e vamos começar as nossas discussões. Eu gostaria de esclarecer a todos que nessa discussão de hoje, eu optei por usar uma linguagem bem mais simples, não trouxe referenciais teóricos na língua nativa da ciência, que é o inglês. A oncologia ela tem muitas pesquisas, muitas revistas especializadas, mas eu penso que com o alcance de hoje da internet e com essa temática específica, é interessante que todos consigam compreender o que nós iremos escutar, independente do grau de escolaridade, independente da classe socioeconômica, independente de morar no campo ou na cidade. Então, por isso, a opção pela linguagem da nossa discussão de hoje foi uma linguagem mais simplificada, de modo que todos sejam atingidos e de modo que essas informações sejam úteis no dia a dia de todas as pessoas que terão acesso à webconferência que vai estar disponível na internet para todos. Então, novamente, eu vou trazer a diferenciação entre os conceitos entre alimentação e nutrição, porque a nossa temática de nutrição ela refere-se especificamente ao ato de nutrir um indivíduo, de oferecer a esse indivíduo nutrientes necessários para a manutenção do organismo de forma saudável. Alimentar-se, nós podemos nos alimentar com muitas coisas. Né? Nós conseguimos ver nos bolsões de pobreza as pessoas alimentando-se com alimentos já deteriorados. Nas regiões de seca do Nordeste, as pessoas comem palma, que é um alimento que é oferecido para os animais ruminantes. Então, isso é alimentar-se, é conseguir ingerir algum alimento. A nutrição diferencia-se pelo fato de ser uma alimentação com uma finalidade de nutrição, de obter carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e água. Nesse sentido, nós relembramos que o índice de massa corporal, o famoso IMC, que é um parâmetro de avaliação antropométrica muito utilizado, internacionalmente utilizado, ele não revela isoladamente o estado nutricional do indivíduo. E aí a gente remete aos conceitos de malnutrition e undernutrition, quando o indivíduo pode ter muita massa corporal, mas ele tem déficits nutricionais específicos porque não ingere esses nutrientes de forma adequada. Então, dessa forma, há uma necessidade muito clara de avaliar o estado nutricional desse indivíduo e de fornecer um diagnóstico nutricional desse indivíduo para poder fazer uma intervenção nutricional adequada, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer.
A prevenção, ela é um aspecto extremamente importante, extremamente necessário, e nesse momento nós iremos discutir sobre alguns conceitos muito importantes. Nós já ouvimos falar, e sempre estamos ouvindo falar nas mídias de uma forma geral, de vários nutrientes ou compostos bioativos isolados de alimentos, que tem atuação, que tem um efeito anticancerígeno, ou seja, que atua prevenindo a instalação do câncer. E aí essas informações se espalham de uma forma muito rápida e as pessoas passam a utilizar-se desses compostos na forma de chás, na forma de alimentação sólida ou de cápsulas compradas nas lojas de produtos naturais, acreditando que a utilização diária daquele nutriente ou daquele composto bioativo isolado vai ser suficiente para a prevenção do câncer. Eu trouxe aqui apenas um exemplo de um composto bioativo, que é a curcumina. A curcumina é um pigmento amarelado encontrado no açafrão da Índia, e tem uma série de estudos científicos apontando esse efeito benéfico da curcumina. Ele existe, ele é real, ele é comprovado cientificamente. Contudo, nós temos que ter clareza que boa parte desses estudos, eles são desenvolvidos em culturas de células. Então, esses efeitos, eles são vistos em células de um determinado tipo de câncer, que são cultivadas numa placa de laboratório, e que não conseguem reproduzir fielmente o organismo humano. Então, há uma diferença entre a atuação de um nutriente ou de um composto desse na prevenção do câncer, quando ele é utilizado como um composto isolado, dentro de uma cultura de célula, quando esse composto bioativo ele está presente no alimento. Então, ao invés de usar uma cápsula de curcumina, usar o açafrão da Índia de uma forma não processada. E o efeito que essa substância vai ter dentro do organismo. Esse próximo slide ilustra para nós essa situação. Então, nós temos uma cápsula, que pode ser de licopeno, de curcumina, de resveratrol, que é muito estudada e que apresenta efeitos que são comprovados, mas que essas descobertas, elas não podem ser interpretadas nem tampouco utilizadas de forma leiga. Há uma necessidade de elas serem comprovadas, indicadas, prescritas de forma científica por um profissional de saúde que já tem aquela indicação clara para aquela prescrição. Ou nós não estaremos atuando de forma segura nessa prevenção. Aqui na nossa direita, nós podemos observar um esquema de como o nosso organismo, o nosso trato gastrointestinal é por dentro. Então, nós temos boca, esôfago, estômago, vesícula, pâncreas, fígado e todo o intestino delgado e grosso. E cada uma das porções desse trato gastrointestinal é responsável pela absorção de determinados nutrientes. Portanto, a diferença entre essa cápsula que está sendo ingerida, desse alimento como um todo que está sendo ingerida, pode ser muito grande e pode não ter o mesmo efeito daquele constituinte isolado, consumido na forma de cápsula ou de chá. Além disso, é necessário verificar que um estudo desenvolvido em cultura de células é um estudo inicial que é necessário de ser realizado antes mesmo de esses compostos serem estudados em animais de laboratório. Aqui a gente está ilustrando com um roedor, um rato ou um camundongo, e depois de verificar os efeitos benéficos nesses animais, é que podem ser iniciados os ensaios clínicos, ou seja, em humanos. E existem fases diferentes dos ensaios clínicos para dizer que um determinado composto ele é eficaz para a prevenção ou para a atuação no tratamento de uma doença. Quando nós pensamos isso do ponto de vista populacional, relacionado à prevenção do câncer,
esse estudo é ainda muito mais difícil de ser desenvolvido. Por quê? Porque imaginemos que cada um de nós nos alimentamos de uma forma diferente. Essas práticas alimentares, elas inclusive mudam ao longo da nossa vida. Quando nós somos crianças, nós muitas vezes rejeitamos comer as verduras, as frutas, aí depois entra na faculdade para o curso de nutrição, aí passa a comer tudo isso. Aí outra etapa da vida, quando está na gestação, já rejeita vários alimentos. Então as práticas alimentares, elas mudam ao longo dos ciclos fisiológicos da vida. Muitas vezes um indivíduo, ele se alimenta de tudo e passa a ser vegetariano, então é difícil determinar qual é o impacto que aquele nutriente, que aquele alimento está exercendo no organismo de forma a prevenir o câncer. Esses estudos são caracterizados por estudos populacionais que precisam ter representatividade epidemiológica, ou seja, tem que ter um número de indivíduos atingidos muito grandes, e eles têm que ser de longo prazo, que são os estudos de coorte. Então, à medida que você faz um estudo que dura 10, 20, 30 anos, boa parte das pessoas desistem dos estudos, outras vão a óbito, outras se mudam de endereço, e nós vamos perdendo a quantidade de pessoas que estão contribuindo naquele estudo. Além de que é difícil controlar o número de variáveis. Não é só a alimentação, mas qual é a carga genética que esse indivíduo carrega, qual é a ocupação dele. Ele pode trabalhar numa mineração, ele pode ser submetido a uma quantidade muito grande de agentes poluentes, as substâncias tóxicas do tabaco, do álcool. Ele pode trabalhar exposto ao sol, exposto a agrotóxicos. Então, tudo isso vai atrapalhar, vai impedir a atuação daquele alimento na prevenção do câncer. Então, não são estudos muito simples de serem desenvolvidos. Contudo, já está claro na literatura que vários fatores vindos dos alimentos, da alimentação e da nutrição do indivíduo são fatores protetores para diversos tipos de câncer. Aqui nós temos uma tabela apresentando esses dados de forma sintética. Nós formos estudar, nós vamos encontrar muito mais compostos bioativos e alimentos que são indicados como fatores protetores, bem como fatores de risco, mas os principais fatores protetores que atuam na prevenção do câncer, que podem ser nesse momento citados, vão ser as frutas frescas, as verduras, os legumes, as oleaginosas. E aí, de uma forma geral, elas vão oferecer uma série de vitaminas, especialmente que têm ação antioxidante, como as vitaminas A, a vitamina C. As fibras, e aí é muito importante, especialmente porque a nossa alimentação ocidental é muito pobre em fibras, e esses alimentos naturais, eles são as nossas principais fontes de fibras. É importante também haver um equilíbrio entre as fibras solúveis e as fibras insolúveis, especialmente para a saúde intestinal. Então, elas são muito associadas à prevenção dos cânceres de cólon e reto, que são uma realidade muito, muito clara na nossa população regional. Porque a nossa alimentação, de uma forma geral, é muito pobre em fibras, a ingestão adequada de água e alguns compostos isolados, principalmente esses pigmentos, como o licopeno, a curcumina e o resveratrol, que tem atuação antioxidante. Então, de uma forma geral, a literatura aponta que a alimentação ela pode prevenir de 7% até 30% da incidência de todos os tipos de câncer de uma forma geral. A partir da presença desses nutrientes antioxidantes, os que eu já citei, mais selênio, que é um mineral, das fibras, da relação dos ácidos graxos poliinsaturados, de uma forma mais simples, esses ácidos graxos, eles são os ômega 3, os ômega 6 e os ômega 9. Os mais famosos são o 3 e o 6.
E muitas vezes as pessoas nos perguntam, eu devo usar cápsula de ômega 3? Aí nós voltamos à discussão anterior, que por isso que nós começamos com ela. A cápsula isolada de ômega 3 não terá a mesma atuação da fonte natural de ômega 3, que são a principal fonte, os peixes, e os peixes de águas mais profundas, de águas salgadas. Então, a nossa relação ideal entre ômega 3 e 6, entre ômega 6 e 3, deveria estar de 4 para 1. E na nossa alimentação aqui no Brasil, ela gira em torno de 20 para 1. Então, ela é uma alimentação muito ruim, porque ela é uma alimentação pró-inflamatória. Ela permite a inflamação. Ela não atua como anti-inflamatória, inibindo essa exacerbada inflamação do organismo. E quando isso está associado a outros fatores de mutação, o câncer vai ter um ambiente favorável para a sua instalação. E nós somos um país que come muito pouco peixe. Os probióticos vão ter uma atuação na saúde, principalmente na saúde intestinal, muito importante. Aí nós vamos ter esses outros compostos bioativos, as isoflavonas, e aí eu vou falar das fontes. A soja, o alho, a uva, alguns chás, brócolis, couve-flor. Todos esses alimentos eles carregam substâncias importantes para a prevenção do câncer. Por outro lado, se esses mesmos alimentos não forem bem preparados nem bem conservados, eles podem carregar fatores de risco. Então, o tempo e a temperatura, a forma como esse alimento vai ser cozido, preparado, assado, frito, grelhado, tudo isso pode interferir. Que forma compostos que são tóxicos, que são os conhecidos AGEs, e também carregam contaminantes, aflatoxinas, nitritos e nitratos. É aquela situação de escolher quanto mais vermelhinha é a carne, mais eu quero comprá-la. Aquelas salsichas, aqueles embutidos, eles carregam muitas dessas substâncias que são fatores de risco e que ajudam na instalação desse câncer. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e escolher os alimentos mais frescos possíveis. Então, de uma forma geral, a recomendação é um prato variável, colorido e saudável. Nós precisamos nos alimentar com todas as fontes dos macro e dos micronutrientes que eu citei no primeiro slide, porque não é fácil conseguir ingerir por dia, por exemplo, 42 gramas de oleaginosa ou 40 gramas de sementes, que seriam as recomendações diárias para atuar na prevenção do câncer. Quando isso é distribuído ao longo da semana, ao longo das nossas refeições diárias, em uma alimentação bastante colorida, nós vamos conseguir, ao longo dessa semana, reunir toda a quantidade de substâncias nutritivas, bioativas, necessárias para atuar na prevenção do câncer. Então, cai naquela máxima de quanto mais colorido, melhor. Mas não é colorido artificialmente. É colorido naturalmente. Contudo, nós também temos um risco hoje desses alimentos naturais, especialmente o Brasil, que é um dos maiores campeões mundiais de uso de agrotóxicos. Então, infelizmente, enquanto nós estamos utilizando essas frutas, legumes e verduras, nós também estamos ingerindo uma quantidade de agrotóxicos muito grandes. E quando nós estamos ingerindo, nós também passamos para os nossos filhos. Então, boa parte desses agrotóxicos também são transmitidos pelo leite materno para os nossos bebês. Esse uso indiscriminado, ele tem trazido malefícios não somente à saúde dos agricultores que estão lidando diretamente com esses venenos, com esses agrotóxicos, mas à nossa própria saúde. Então, nós temos que escolher esses alimentos o mais próximo do natural possível, sem o uso de agrotóxicos, especialmente os orgânicos, aquele hábito de cultivar uma pequena horta em casa, pelo menos dos temperos. Isso é muito importante, é muito necessário, porque nós vamos estar isentos, ou nós vamos minimizar, ao menos, a ingestão dessa quantidade tão grande de agrotóxicos que nós estamos submetidos aqui na nossa alimentação no Brasil.
nós também temos que ter muito cuidado com os modismos. Então, esses modismos que eu falei que a mídia veicula e, de repente, uma grande parte da população está usando um determinado suco ou um determinado chá. Eu vou citar um só exemplo, que até já caiu um pouco em desuso, mas há 1 ano, 2 anos atrás, as pessoas estavam usando noni. E faziam o suco de noni e tomavam entre 1, 2 até 3 litros de suco de noni por dia. E aí uma paciente veio para nós e nós fomos verificar como estavam as medidas de sangue, então como estavam os exames bioquímicos dessa paciente, e ela estava com todas as enzimas hepáticas alteradas. Quando nós fomos pesquisar, fazendo uma boa anamnese alimentar com essa paciente, nós conseguimos identificar que possivelmente aquela alteração vinha da grande ingestão de suco de noni. Porque a Anvisa já tinha apontado isso, que existe um efeito hepatotóxico, ou seja, de efeito nocivo ao fígado, muito grande. Então, o noni é importante, ele tem uma ação anti-inflamatória muito clara, ele é interessante para a manutenção da saúde, mas tem que ser usado em pequenas doses. A recomendação seria de no máximo 100 ml por dia, fracionado em 3 tomadas diferentes. Então, o mesmo alimento, nesse caso a mesma bebida, ele pode ter um efeito preventivo, se utilizado naquela quantidade de 100 ml por dia, e pode ter um efeito nocivo, se utilizado na quantidade de 2 litros por dia. Então, essas quantidades, a gente tem que ter muito cuidado com os modismos. Nós também não devemos usar suplementos de forma indiscriminada. Então, é muito comum nós chegarmos às casas das pessoas e elas terem uma farmácia de suplementos em casa. Então, usa comprimidos de vitamina C, comprimido de licopeno, comprimido de curcumina, uma grande quantidade de chás, de forma a não saber como que aqueles elementos estão atuando no organismo, como que eles estão interagindo. Há uma necessidade real? Tanto é que, se nós formos observar, eles ultrapassam as recomendações diárias, porque a própria indústria farmacêutica sabe que nem tudo daquilo que está sendo ofertado, na forma de cápsula, de comprimido, o organismo vai aproveitar. Então, boa parte vai sair na urina ou nas fezes, porque não vai ser nem mesmo absorvida. Então, o uso de suplementos é importante, quando utilizado de forma racional, prescrito adequadamente pelo profissional de saúde, após o diagnóstico de um déficit nutricional específico, não utilizado de forma indiscriminada. E aí, nós, saindo um pouco dessa discussão da prevenção, nós chegamos não foi possível prevenir e o câncer já foi instalado. O câncer é, na verdade, uma reunião de centenas de doenças diferentes que são caracterizadas pelo crescimento descontrolado, rápido e invasivo de células com alteração do material genético celular. Nós somos seres altamente susceptíveis a termos câncer pelo fato de nós termos um DNA composto por bilhões de células. E os nossos tecidos, eles são renovados o tempo todo. Só para a gente ter um exemplo, o nosso tecido ósseo, que é um tecido bem mais rígido, comparado com os outros tecidos, como pele, músculo, cartilagem, as próprias vísceras, que são os nossos órgãos, o nosso tecido ósseo tem 10% de renovação por ano. Isso quer dizer que o tempo todo, no nosso esqueleto, nós temos células que acabaram de nascer e temos células que estão morrendo porque já estão velhinhas. Então, o nosso organismo está o tempo todo se renovando. E nessa replicação das células, nós estamos susceptíveis a mutações. Contudo, o nosso organismo ele foi perfeitamente criado e ele tem fatores de crescimento e fatores de inibição. Tem os fatores de morte celular programada, que aqui o mais conhecido está sendo indicado pela apoptose. Nós temos genes supressores de tumores que vão identificar essas mutações,
vão isolar aquela célula e impedir que o ciclo celular de replicação ele continue, ele se perpetue. Portanto, aquela célula mutada vai ser retirada do organismo e nós não apresentaremos a doença instalada, o câncer instalado. Contudo, nem sempre o nosso organismo é capaz de fazer a supressão desse gene mutado e essa célula cancerígena consegue se replicar e quando ela consegue se replicar e se instalar na forma de uma tumoração, que pode não ser sólida também, ela vai ser caracterizada pelo câncer como esse crescimento descontrolado com alteração do material genético da célula. Como a nossa população mundial está envelhecendo muito rápido, quanto mais tempo nós vivemos, mais suscetíveis a mutações nós vamos ficar, porque mais tempo nossas células estão se replicando no nosso organismo. Isso não quer dizer que apenas indivíduos idosos são suscetíveis ao câncer. Não é isso. Tanto é que nós temos uma população de pacientes infantis na oncologia muito grande, mas que são cânceres caracterizados por um impacto genético muito forte, diferente desse tipo de câncer que nós estamos discutindo, associado a uma carga de agentes cancerígenos muito grande ao longo da vida, que o organismo não foi capaz de superar, apesar de ter uma maquinaria de defesa muito especializada. Então, quando a gente fala num paciente com câncer já instalado, é muito comum associar a desnutrição. Essa desnutrição ela está associada ao curso da própria doença, porque esse paciente ele passa a ter um apetite mais reduzido, ele tem dificuldades de mastigação, ele tem dificuldade para deglutir o alimento, ele tem uma série de efeitos colaterais do tratamento, seja eles um tratamento cirúrgico, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia. Então, esses efeitos colaterais vão ser, por exemplo, má digestão, diarreias, vômitos, constipações. Esse paciente é submetido a uma série de jejuns para avaliações de exames que serão feitos, de cirurgias. Então, ele também tem essa situação do impacto do efeito colateral do tratamento. Ele tem uma base socioeconômica muito forte, quando esse indivíduo não tem condições de adquirir alimentos de forma adequada. Os hábitos alimentares prévios também têm impacto na instalação dessa desnutrição. E aí, de uma forma geral, a gente associa. Só que a gente não pode dizer que todo paciente com câncer ele tem desnutrição. Teoricamente, se o paciente com câncer ele cronifica ao longo do tempo, ele vai ter uma desnutrição instalada, porque ele vai sofrer o impacto das alterações metabólicas que o tumor impõe ao organismo com o aumento da demanda calórica desse organismo. Rapidamente eu irei citar algumas dessas alterações. Para os carboidratos, a principal delas é que a glicose, que é o açúcar circulante no sangue, é o principal substrato energético para as células malignas. Então, o nosso organismo ele é levado a produzir glicose, porque a glicose circulante está sendo utilizada pelo tumor. É o processo de gliconeogênese. E para produzir essa glicose, o organismo quebra proteína especialmente. E a quebra de proteína ela está associada à diminuição da massa corporal do indivíduo, à fraqueza desse indivíduo. Mas a reposição pela alimentação não é suficiente, porque a presença em si do câncer induz a liberação de substâncias, citocinas, no organismo, que induzem a proteólise, ou seja, a quebra de proteínas. Então, por mais proteína que esse indivíduo receba pela alimentação, o fator indutor de proteólise vai estar atuando e vai estar quebrando as proteínas, os músculos desse indivíduo, as proteínas que compõem os órgãos desse indivíduo, para manter o seu próprio crescimento.
Além disso, os lipídios também têm o seu metabolismo alterado. Vocês estão vendo pelos slides que tem uma série de outras alterações. Eu estou sendo sintética nas alterações metabólicas, apontando apenas as principais e de uma forma o mais clara possível para que todos consigam acompanhar a nossa discussão. Com relação aos lipídios, a presença do tumor no indivíduo também induz a liberação no sangue desse indivíduo, na circulação, do fator mobilizador de lipídios. Esse fator mobilizador de lipídios, ele faz exatamente o que o nome está dizendo, ele quebra o nosso tecido adiposo para que esses lipídios circulantes sirvam de energia para o corpo. E, tendo energia, essa tumoração possa crescer ainda mais. Então, existe uma série de alterações hormonais, neuroendócrinas, que levam à redução do apetite, que aí será caracterizado pela anorexia, que levam à saciedade precoce, que, portanto, esse indivíduo com câncer vai dizer para nós, eu não consigo comer, eu não tenho fome. Então, como que nós vamos atuar sobre isso? É a importância da nutrição e desse profissional estar dentro da equipe multidisciplinar na oncologia. Todas as sociedades que cuidam, que estudam sobre o câncer, indicam na literatura que 100% dos pacientes com câncer, eles têm que ser avaliados do ponto de vista nutricional, independente de terem perda de peso ou não. Então, isso é uma informação muito importante. Todo paciente com câncer tem que ter o direito de ter seu estado nutricional avaliado. Se ele vai continuar sendo acompanhado ou não pela nutricionista ou pelo nutricionista, vai depender do diagnóstico nutricional resultado dessa avaliação. Porque nós iremos atuar de modo a prevenir que o fator indutor de proteólise e que o fator mobilizador de lipídios consigam agir sem que nós consigamos repor esses nutrientes que estão sendo perdidos. Quando nós pensamos que esses macronutrientes são os determinantes principais do nosso metabolismo energético, nós chegamos à informação de que alguns cânceres aumentam a necessidade de energia do organismo, outros não. Então, nós temos determinados tipos de câncer que degradam muito mais rapidamente as reservas do indivíduo. E esse indivíduo também é adaptado anormalmente ao jejum. Tanto é que ele nos diz que não sente fome. Essa desnutrição promove uma série de alterações no nosso organismo, e aí trouxemos para ilustrar apenas 2 sistemas: o trato gastrointestinal e o sistema imune. Então, no trato gastrointestinal, essa desnutrição instalada, ela vai levar a má absorção, menos ácido gástrico sendo produzido e liberado, que é importante para o processo digestivo, perda de gordura, perda das vilosidades intestinais necessárias à absorção, a perda da capacidade do sistema imune de estar combatendo as infecções, com diminuição do número de linfócitos, de neutrófilos, e, portanto, esse indivíduo é muito mais fragilizado e ele tem um maior número de infecções, de pneumonia e uma recuperação muito mais difícil com o tratamento. Então, a nutrição, quando avalia o indivíduo, logo que ele chega ao serviço de oncologia, ela vai conseguir prevenir que esse indivíduo chegue a um processo de desnutrição muito grave. Porque quando o indivíduo desnutre, por mais que a intervenção nutricional seja agressiva, ela não consegue reverter a desnutrição pelos fatores que eu acabei de ilustrar. Porque a tumoração, ela induz, ela está o tempo inteiro agredindo aquele organismo. Então, mesmo com a instalação do câncer, a nutrição precisa atuar de forma a prevenir que a desnutrição se instale e se instale de forma tão agressiva. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de como a nutrição vai conseguir fazer uma intervenção prévia antes do início do tratamento antineoplásico. Então, antes das cirurgias, antes das quimioterapias, antes das radioterapias.
No grupo de pacientes que apresentam cânceres de cabeça e pescoço, é muito comum que essas estruturas localizadas na cabeça e no pescoço sejam mutiladas, ou seja, elas sejam prejudicadas, elas sejam retiradas no ato cirúrgico ou elas percam as suas funções. Então, é muito comum que esse paciente de cabeça e pescoço, ele tenha uma indicação de utilizar uma sonda para a alimentação. O paciente precisa estar muito bem informado disso, porque ele vai chegar para nós e ele vai dizer que está se alimentando, que ele não precisa daquela sonda. A questão é, aquela sonda ela vai ser um complemento e ela vai ser uma forma de prevenção. Porque quando esse indivíduo começa a fazer a radiação dessas estruturas de cabeça e pescoço, ocorre um estreitamento dessas estruturas. Esse indivíduo passa a ter um ressecamento muito grande da boca e ele não consegue deglutir o alimento e ele vai ter uma perda de peso muito rápida e, portanto, a desnutrição instalada. Quando a gente já tem o acesso pela sonda antes do tratamento, nós conseguimos prevenir que esse indivíduo tenha essa perda de massa corporal tão rápida. Então, esse indivíduo precisa estar muito bem informado, a equipe de profissionais de saúde precisa estar muito coesa nessa decisão, porque ela pode ser uma decisão determinante do sucesso do tratamento. Muitos indivíduos de câncer de cabeça e pescoço têm o seu tratamento antineoplásico suspenso, porque a desnutrição ela é impeditiva da continuidade do tratamento. E poderia ter sido evitada essa suspensão caso esse paciente tivesse tido uma sonda de alimentação instalada antes do tratamento antineoplásico. O segundo exemplo que eu estou trazendo para nós aqui é o do câncer de mama. O câncer de mama, em geral, não é associado à perda de peso. Pelo contrário, essas mulheres, eu vou citar as mulheres porque a incidência é bem maior nas mulheres. Então, essas mulheres, elas têm, inclusive, retenção hídrica. Então, na balança, isso reflete no aumento de peso corporal, não necessariamente de estruturas do organismo, mas de retenção de água pela perda da capacidade de drenagem linfática naquele lado do órgão que foi acometido. Mas não é um câncer associado à desnutrição de uma forma geral. Contudo, é um câncer que tem um tratamento antineoplásico, especialmente de quimioterapia, associado a efeitos colaterais muito agressivos. Essas mulheres passam 2, 3 dias sem se alimentar, em dieta zero, porque a quantidade de vômitos é muito grande após os ciclos de quimioterapia. Então, a nutrição vai ter um papel aí na prevenção desses náuseas, desses vômitos, de modo a ensiná-la a como nutrir-se adequadamente antes dos ciclos de quimioterapia e quais vão ser os manejos nutricionais que ela pode fazer durante aqueles dias em que ela está com um processo de vômitos muito grave, muito fortes. Então, a gente vai prevenir as perdas nutricionais específicas nessas mulheres com câncer de mama. Então, esses foram 2 exemplos só, a gente poderia estar trazendo exemplos de vários outros tipos de câncer. Aqui são alguns exemplos de manejos nutricionais. Então, acréscimos calóricos, acréscimos proteicos e acréscimos lipídicos, que esses indivíduos podem necessitar, e aí o profissional vai fazer a avaliação, o diagnóstico e vai fazer a prescrição adequada das fontes desses alimentos, desses nutrientes. E o manejo nutricional é justamente verificar qual é o horário que esse indivíduo consegue se alimentar melhor, qual é o volume, então indicar qual é o fracionamento, onde é que o profissional nutricionista vai conseguir atuar de forma mais específica, no mesmo volume, numa consistência, de modo a conseguir oferecer o que o indivíduo necessita. A literatura aponta, a gente encontra na internet, no site do INCA, vários desses manejos nutricionais. O que é que eu devo fazer quando eu tenho falta de apetite, a anorexia? O que é que deve fazer quando tem uma saciedade precoce? Então, fazer essa movimentação entre fracionamento e volume é muito importante. Quando tem aversão, quando tem alteração no paladar, então as fontes de zinco devem ser aumentadas, os talheres de metal devem ser evitados.
Evitar preparar a própria refeição é uma forma interessante, porque o cheiro daqueles alimentos sendo preparados já causam essas náuseas no paciente. A xerostomia, que é a boca seca, a pouca produção de saliva, o que é que esse indivíduo vai fazer? Quando ele também tem dificuldade de deglutir, dor ao deglutir. Então, alguns manejos nutricionais são muito importantes e que estão citados aqui no nosso slide. Quando esse paciente tem feridas na boca, quando ele tem náuseas, que deve evitar os cheiros, preferir os alimentos secos e salgados, evitar os extremos de temperaturas, são apenas alguns exemplos de manejos nutricionais de acordo com cada um dos efeitos colaterais que o indivíduo vai apresentar. Para os vômitos, se eles forem muito grandes, muito fortes, não quer dizer o indivíduo vomitou uma vez, ele não vai se alimentar, não é isso. São os vômitos que nós chamamos de vômitos intratáveis, que os antieméticos também não conseguem atuar, então a gente suspende aquela alimentação e retoma de uma forma gradual, com consistência específica, com nutrientes específicos, com preparações específicas para aquele indivíduo que tem muitos vômitos. Então, a presença de diarreia e constipação, especialmente a constipação, que muitos quimioterápicos atuam de modo a diminuir o trabalho, o trânsito desse intestino. Então, a gente precisa entrar aí com alimentos, fontes de fibras e de atuação laxante. Esse slide está ilustrando para nós as consistências de dieta, que também precisam ficar claras. Então, vai ter indivíduo que vai precisar fazer uma dieta líquida de prova, e ele precisa ser esclarecido que aquela água de coco é importante de ser ingerida, porque vai estar reidratando, vai estar sendo fonte de alguns minerais e alguns eletrólitos que ele está perdendo enquanto ele está tendo aquele processo diarreico. Então, uma dieta pastosa, é possível que nós façamos uma densidade calórica muito interessante nessa dieta, com esses manejos nutricionais, de modo que mesmo numa consistência diferente daquela consistência de dieta livre, que a gente chama de dieta normal, ele consiga ter os nutrientes e as calorias necessárias para a manutenção da sua saúde. Devemos considerar também a terapia nutricional, além da terapia oral, as terapias de suporte, que são a terapia enteral e a terapia parenteral. A terapia enteral, quando pelo acesso de sondas, que podem ser as sondas nasais, e podem ser as ostomias, as gastrostomias ou as jejunostomias. Essa decisão de qual tipo de acesso vai ser utilizado vai depender do tempo previsto de utilização, qual é o local dessa tumoração, como se dará o acesso a essa terapia nutricional, e aí a partir de onde essa sonda está, o nutricionista vai fazer a decisão de que tipo de dieta, qual vai ser a composição, se ela vai ser hidrolisada ou não, velocidade, funcionamento. E o acesso parenteral é quando o indivíduo não consegue utilizar o trato gastrointestinal para os seus processos digestivos e absortivos. Não adianta fazer digestão se o intestino não fizer absorção. Então, quando esse trato gastrointestinal não está funcionando adequadamente, a nutrição parenteral é uma saída muito adequada. E ela utiliza nutrientes isolados que são infundidos diretamente na circulação do paciente, através de veias periféricas e através de veias centrais. Então, a gente precisa esclarecer esse indivíduo que mesmo não utilizando a boca para se alimentar, mesmo não sendo uma alimentação, uma dieta infundida por uma sonda, ele está sendo nutrido por esses elementos isolados que estão compostos na nutrição parenteral. Também é importante que nós saibamos que essas terapias elas podem ser utilizadas de forma complementares, mistas, e todas devem ser individualizadas. As instituições hospitalares não podem simplesmente comprarem um estoque inteiro de solução parenteral e acreditar que todos os indivíduos que estão utilizando vão fazer uso daquela mesma bag, daquela mesma bolsa, porque cada indivíduo tem uma necessidade, uma capacidade oxidativa diferenciada. E para finalizar, nós, depois desse passeio
desde a prevenção até o tratamento do câncer. Eu gostaria de dizer que nós teríamos muito mais a discutir. Espero que tenha sido uma discussão válida, que tenha trazido informações que nos levem a pensar o quanto é importante fazer a prevenção através da nossa alimentação. A gente não pode pensar que é jovem e porque é jovem pode comer de tudo, de qualquer forma, que depois vai resolver isso. A gente também não pode pensar que o indivíduo que tem câncer, ele pode se alimentar de qualquer forma, porque ele está doente mesmo. Então, não é assim. E a nutrição, ela não é o que a mídia divulga também de quando se faz uma dieta. Essas dietas de moda, elas não têm muito a ver com esse processo de nutrição que o profissional da clínica faz individualmente, de acordo com o diagnóstico dessa pessoa. Então, estou à disposição para as discussões, agradecer mais uma vez ao Felipe e a toda a equipe, e um bom dia para todos. Bem, agora estamos abertos às perguntas. A Maria Cecília está perguntando. Só um minuto, professora. A Maria Cecília está nos perguntando sobre o motivo da etnia negra ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. Não é somente essa associação da etnia negra com o câncer de próstata. Existem associações da etnia com outros cânceres, como a raça branca com o câncer de pele. Então, a etnia negra já vai ter um fator de proteção para os melanomas, de uma forma geral. Então, como que aquele arcabouço genético associado àquela etnia está mais suscetível às mutações daquele determinado tipo de câncer. Então, aquela raça que se perpetua reproduzindo com a própria raça, ela carrega essa carga genética que é mais suscetível que os fatores supressores de tumor não consigam agir de modo a eliminar a mutação que está acontecendo. Então, eu respondi de uma forma geral, porque essa não é a única associação entre etnia e determinado tipo de câncer. Mais perguntas? É bastante interessante, professor, essa questão. Eu mesmo não sabia que a nutrição tinha tamanha importância, tanto no tratamento quanto na prevenção de câncer. Sim. Eu mesmo não tinha noção da tamanha importância que a nutrição tem nisso. Muito importante e interessante mesmo. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de responder a colocação do Felipe. O mais importante, sabe, Felipe, é que as pessoas tenham acesso à informação. Porque justamente não é só você que não tem acesso a essa informação. E eu trouxe para nós aqui, já trouxe como trunfo de finalização, mas aproveitando a sua colocação, em sala de aula sou eu que trabalho essa temática de câncer com os alunos da graduação do curso de nutrição da UFAL. E eu divido eles numa dinâmica para fazer as abordagens multi-abordagens para o tratamento oncológico. E é muito interessante como estudantes de um curso da saúde também não têm essa noção da quantidade de profissionais que atuam na terapêutica do câncer. Então, eu trouxe essa relação para falar para vocês, porque é importante que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. Por exemplo, que sempre os alunos olham para mim e perguntam, e quem é essa pessoa? É o físico médico. Então, o físico,
que tem uma graduação em física, que é uma ciência exata, ele faz uma especialização na área médica de saúde e ele é um profissional essencial para os tratamentos da oncologia. Porque sem ele a tomografia não funciona, a ressonância magnética não funciona e o planejamento radioterápico inteiro também não funciona. Então aqui dentro do Hospital Universitário mesmo nós temos físicos médicos fantásticos. Pessoas muito bem formadas, que têm uma atuação muito bacana, que sempre nos recebem, explicam tudo o que eles fazem para os nossos estudantes. Então, tem o físico, tem esse papel do nutricionista, que a gente estava falando para vocês, mas a gente tem o assistente social, que é essencial na equipe da oncologia, tem o médico clínico oncologista, tem o médico cirurgião oncologista, nós temos o odontólogo, que muitos pacientes não podem começar tratamento antineoplásico sem passar pelo dentista, fazer extração, fazer restaurações dos dentes, fazer avaliação de maxilo. Nós temos a enfermagem, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, porque muitas vezes esse paciente vai ser mutilado nas cirurgias, ele precisa reaprender a sua capacidade funcional, o psicólogo, nós temos também o farmacêutico, o educador físico, para fazer o retorno da movimentação depois da reabilitação que o fisioterapeuta faz. Nós temos ainda pessoas que são um pouco esquecidas, que não são profissionais de saúde, mas que são essenciais no acompanhamento desse paciente com câncer, que são o diretor espiritual. Então, independente da religiosidade do indivíduo, esse indivíduo precisa ter um apego. Os estudos apontam que quando ele tem um apego espiritual, ele passa a ter um autoconhecimento melhor. Uma adesão ao tratamento melhor, porque ele acredita em algo. Nós temos também o cuidador, que muitas vezes é esquecido, que é a esposa, o esposo, o filho, o neto. Então esse cuidador, ele fica ali, ele não dorme bem, ele não come bem, ele não cuida da própria saúde, ele é um ser necessário e, ao mesmo tempo, invisível. Então, ele também precisa de atenção, ele precisa de cuidado, porque senão ele também adoece. E nós temos os tratamentos alternativos, como, por exemplo, a massoterapia, a acupuntura. E, então, eu já citei os 16 formas de abordagem muito grande. E se nós todos não estivermos trabalhando de forma coesa, quem vai perder é o paciente. Né? Então, por isso que eu quis hoje tratar com uma linguagem muito acessível, que é para que esse indivíduo com câncer, essa família que tem um paciente com câncer, escute a nossa web e passe a perceber que isso é muito amplo e que ele pode ficar muito melhor cuidado. Então, caso não haja mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a professora Glaucelvane pela excelente e esclarecedora palestra. Tirou dúvidas minhas, eu não sabia que havia uma equipe tão grande assim. Pessoas que acompanham realmente o paciente. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para ela para as considerações finais. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Não posso nominar, eu não consigo ver a todos por aqui, mas agradeço bastante. Agradeço mais uma vez a equipe da web, daqui do HU da UFAL, que está fazendo um trabalho brilhante. Agradeço especialmente porque a oncologia é minha área de paixão. Então, estar aqui hoje conversando com vocês é uma satisfação muito pessoal, porque esses pacientes são pacientes que dão a nós um retorno fantástico e que a gente consegue perceber muito claramente a nossa atuação. Então, se com esse nosso bate-papo de hoje eu conseguir, de alguma forma, ser um veículo para incentivar
os profissionais de saúde a se especializarem na oncologia, a atuarem com muito empenho no tratamento, na prevenção e no tratamento desses pacientes. E se eu também conseguir atingir esses indivíduos e suas famílias a terem informações e esclarecimentos, eu acho que valeu a pena mais do que trazer referenciais teóricos muito especializados para discutirmos. Então, muito obrigada. Bem, obrigado mais uma vez, professora. Só lembrando que próxima semana nós teremos webconferência na quinta-feira. Será sobre a doença cardiovascular na mulher do século XXI. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Tenham todos uma boa tarde.